Há um véu que cobre os olhos da humanidade. Um véu tecido lentamente com fios de distração, medo e obediência. Um véu que não foi colocado à força, mas aceito com naturalidade por gerações, que aprenderam a confiar mais nas vozes de fora do que na sabedoria de dentro. E atrás desse véu atua o que muitos chamam de estado profundo. Não um inimigo declarado, mas um conjunto de consciências que escolheram caminhar pelo lado da manipulação, do controle e da dominação silenciosa. São grupos, instituições e mentes que aprenderam a mover as estruturas do mundo sem serem vistas e que se alimentam do mesmo combustível, o poder sobre o inconsciente coletivo. Então vamos entender esse estado profundo que se esconde às nossas vistas. Está na hora de compreender o que move a sua vida, e se ainda não despertou para isso, eu posso te ajudar. No curso Seja Melhor Você, eu revelo como as forças do universo externo influenciam a nossa mente e como transformar o nosso universo interno para viver em equilíbrio e consciência. Para ter mais informações sobre o curso, acesse o link que está na descrição do vídeo ou use o QR Code acima e comece agora a sua jornada de despertar. Então vamos lá. Não se trata de demonizar ou atacar. O estado profundo ou deep state não é feito de monstros, mas de seres humanos, alguns geniais, outros perdidos. Eles aprenderam a manipular a energia do medo e da ignorância para manter um ciclo que lhes garante posição, domínio e permanência. Não é uma luta do bem contra o mal, mas uma dança antiga entre o que deseja dominar e o que busca despertar. Um jogo de consciência onde o controle não se impõe com correntes, mas com ideias. Olha, o verdadeiro poder do invisível não está na força, mas no convencimento. O controle não é uma arte sutil e o estado profundo domina essa arte há séculos. Ele não obriga, ele ensina a obedecer e ele não proíbe, ele distrai. E ele não aprisiona, ele programa o olhar e as pessoas acreditam ser livres, enquanto repetem os pensamentos que foram cuidadosamente colocados dentro dela. E tudo acontece sob uma névoa de normalidade, onde o poder muda de mãos, mas a estrutura continua a mesma. Quem não conhece, obedece. Quem desperta, percebe que é exatamente por isso que a falta de conhecimento gera um controle sem perceber. Porque o desconhecimento da realidade é o terreno fértil para qualquer forma de manipulação. E a mente adormecida aceita qualquer comando, acredita em qualquer narrativa e defende com paixão aquilo que nunca compreendeu. E o estado profundo sabe disso e constrói seus impérios sobre o sono coletivo das consciências humanas. Porém, há algo que eles jamais conseguiram conter: o movimento silencioso da alma. E a resistência silenciosa cresce todos os dias, em cada canto do planeta, entre pessoas simples que começam a sentir que algo não está certo. São aqueles que olham o noticiário e percebem o eco de uma farsa, que sentem no coração que há algo maior acontecendo por trás das cortinas. São aqueles que buscam a verdade, não nos discursos oficiais, mas no eco interior da intuição. Eles não formam exércitos, nem portam bandeiras, apenas vibram diferente. São consciências despertas que observam, questionam e já não se alimentam da mesma energia da manipulação. E esses seres formam uma rede invisível, uma corrente vibracional. E somos maioria hoje no mundo. Ainda que silenciosa, a luz sempre foi mais numerosa que a sombra. E cada pessoa desperta enfraquece as estruturas do controle, não com resistência armada, mas com clareza. A luz não luta contra a sombra, ela apenas a acende. E é nesse simples ato de acender a própria consciência que o império do invisível começa a ruir. E o conhecimento é o verdadeiro escudo, não o conhecimento técnico ou acumulativo, mas o conhecimento que desperta o que faz o ser humano compreender o mundo externo, mas também o seu próprio universo interno. E o estado profundo atua primeiro no universo externo, no mundo, controlando crenças, ideias, sistemas e narrativas. Mas a sua força só se mantém quando o universo interno, o nosso eu fragilizado, sem autoconhecimento, sem discernimento e sem luz própria.
Mas o equilíbrio surge no universo intermediário, que é o nosso comportamento no dia a dia, no trabalho e nas nossas relações pessoais. É justamente quando o ser desperto aprende a viver no meio do caos, mantendo sua vibração intacta, sem se deixar arrastar pelo medo ou pela manipulação. E quando o interno desperta, o externo perde o poder. E é assim que o controle se dissolve, não com revoltas, mas com lucidez. Quando a mente se liberta da ignorância, nenhum poder consegue aprisionar o espírito. E o conhecimento desarma o controle, porque revela o que estava escondido. Ele ilumina o palco e mostra o que os marionetistas são apenas homens comuns. E que o verdadeiro poder sempre esteve no público, nas multidões, que finalmente acordam e percebem que sustentavam todo o espetáculo. E por isso o momento que vivemos é crucial. É o tempo em que a verdade começa a emergir em todos os campos, político, social e espiritual. E quem tem olhos para ver, sente que algo se dissolvendo. O estado profundo que antes reinava soberano nas sombras, começa a ser visto. E o simples ato de ser visto já o enfraquece, pois o controle depende da invisibilidade. E uma vez que é exposto, ele perde o encanto. Chegou o tempo da ação consciente. Não mais reagir com ódio, mas agir com presença. Não mais lutar no mesmo campo da manipulação, mas vibrar acima dele. E veja, a resistência verdadeira não é feita de slogans nem de bandeiras, mas de vibrações elevadas, de clareza interior, de mentes que se libertam do medo e passam a agir em sintonia com a verdade. E cada ser que desperta é um farol que ilumina milhares. Aqueles que ainda dormem não são inimigos, são apenas partes de nós mesmos que ainda não despertaram. E é com compaixão que devemos estender essa luz, não para convencer, mas para inspirar. Porque o despertar não pode ser imposto, ele precisa ser sentido. E é nesse ponto que a nossa força se torna imbatível. A luz desperta naturalmente, sem comando, sem hierarquia, sem estrutura. O estado profundo tenta capturar corações, mas não pode capturar a alma. Ele pode manipular sistemas, mas não controla a nossa consciência. Ele pode distrair multidões, mas não apagar a centelha divina que habita em cada ser humano. A grande ilusão deles é acreditar que o espírito pode ser escravizado. E a verdade é que o espírito sempre encontra uma brecha, e é por essa fresta que a aurora do novo tempo já começa a brilhar. Assim, o chamado agora é claro. A resistência é vibracional. Não é feita de gritos, mas de presença. Não é feita de armas, mas de sabedoria. E por isso, a cada mente que desperta, uma peça do velho tabuleiro se move. E a cada coração que se alinha à verdade, uma engrenagem do controle se quebra. E assim, pouco a pouco, o invisível que sustentava o poder vai se tornando impotente diante da nova consciência coletiva que ressurge. E o mundo está em transição, e o despertar não pode mais ser detido. E veja, as estruturas que se alimentavam do medo estão desmoronando e um novo código de consciência começa a se estabelecer. E os que tentaram controlar agora se veem diante daquilo que jamais compreenderam, a força da unidade desperta. Veja, o estado profundo domina pela inconsciência, mas o despertar é o colapso inevitável de qualquer império invisível. E esse colapso já começou desse estado profundo, dentro de cada um de nós, que estamos despertando para esse controle. Um grande fraternal abraço servindo que você é, assim como eu sou. Que tenha saúde para cumprir a sua missão de vida na totalidade. Que tenha sucesso em alcançar o seu propósito de vida e que com a sua presença ajude a transformar correto e positivamente você e o mundo. Um grande abraço, saúde, sucesso, presença e até o próximo vídeo.